Fala pessoal, eu sou o Leonardo, aluno do LIP, e hoje eu vou apresentar para vocês na aula 13 listas e suas propriedades. Qual é a motivação de lista, né? Vocês viram que para guardar valores, vocês usam as variáveis, né? E vocês aprenderam operações e tudo mais. A lista, ela vem para você utilizar mais de um valor, né? Em uma só variável você consegue guardar mais valores. Né? Aqui eu coloquei aqui como exemplo, por exemplo, um inteiro, a variável guarda um, e a lista de inteiros está guardando um, 2 e o 3. Né? Aqui eu tenho um float 1.1 e a lista de float está guardando 1.1, 1.2, 1.3. Né? Aqui eu tenho uma string e aqui eu tenho uma lista de strings que guarda três outras strings, Lamundo, Leonardo e estudante. Aqui eu tenho uma lista, né? Note que antes as listas só tinham o mesmo tipo, né? Inteiro, ou os elementos eram todos inteiros, ou eles eram todos floats, ponto flutuante, ou eles eram todos strings. Mas a gente pode formar listas com elementos de diferentes tipos também. Né? Aqui, por exemplo, a gente tem um inteiro, um float e uma string, tá certo? Além disso, a gente consegue também criar uma lista com outras listas, né? Aqui está o exemplo de uma lista que é formada pelas outras listas anteriores, tá certo? Então aqui vou rodar aqui o programa e vocês vão ver como é que é armazenado isso no Python, né? A gente está imprimindo aqui as listas, né? E ela vem com essa notação aqui de colchetes, né? Então a gente tem essa notação de colchetes para determinar uma lista. A gente pode. Aqui as listas já começam com algum valor, mas se a gente quiser, a gente pode criar uma lista vazia aqui, por exemplo, né? Com essa anotação aqui. E ela não tem nada, tá? E o que seria printado é isso aqui, tá bom? Deixa eu apagar aqui. Voltando. Então, é aqui que elas estão armazenadas dessa forma aqui no Python, tá certo? A lista de inteiros, a lista de pontos flutuantes, a lista de string, uma lista heterogênea, que é uma lista que está armazenando elementos com tipos diferentes, né? E aqui uma lista de lista. Note aqui que agora eu tenho uma lista, né, maior, que começa daqui e termina aqui, com outras, e cujos elementos dessa lista maior é formado por outras listas, tá bom? Então, nessa parte inicial, basicamente é isso, né? Mostrar as listas. Agora, a gente quer acessar os valores dessa lista, né? Porque as operações que a gente vai fazer não vai ser em cima da lista, a princípio, vai ser em cima dos valores dessa lista. Então, para mim acessar, por exemplo, os valores de uma lista de inteiros, né? É com essa anotação aqui. Primeiro eu tenho a variável lista, que guarda os elementos, abro colchetes, coloco aqui o índice do elemento que eu quero, sempre vai começar com 0, e são os números naturais, né? Começa com 0, depois 0 é o primeiro elemento, 1 é o segundo elemento, o 2 é o terceiro elemento. Tá bom? E aí eu vou colocar para executar aqui, né? E a lista de inteiro, né? Note que a lista de inteiro ela tem 1, 2 e 3 como os elementos, né? E lista inteiro, abre colchetes, 0, fecha colchetes, vai trazer aqui, isso daqui não é mais uma lista, tá bom? Isso aqui, até aqui, é uma lista. Isso aqui é o elemento da lista. E esse 0 aqui é o índice com o primeiro elemento. Ele vai denotar o primeiro elemento da lista, tá bom? É importante ressaltar isso. Então, aqui eu consigo acessar os elementos da lista, o primeiro, o segundo e o terceiro. Isso pode ser feito com todas as outras, tá? É equivalente para as outras. Mas eu também tenho como acessar isso com índice negativo, tá bom? Eu posso usar esses índices aqui negativos. Às vezes é interessante, por exemplo, -1
né? Eu tenho 0, 1, 2, 3. O 0 é o primeiro elemento, 1 é o segundo elemento, o 2 é o terceiro elemento. O menos 1, né, ele é o último elemento, o menos 2 ele é o penúltimo, o menos 3 ele é o antepenúltimo, tá bom? Às vezes isso pode ser interessante em algumas aplicações. Eu vou printar e gera o mesmo resultado de antes. Tá bom. Agora, ok, foi mostrado como é que acessa os valores de uma lista, né? Mas como é que acessa os valores de uma lista que contém outras listas? A notação é um pouquinho diferente, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro aqui, ó. Isso daqui é uma lista, a lista de listas. Isso daqui é o primeiro elemento da lista por conta desse 0 aqui, tá certo? Só que o primeiro elemento dessa lista de listas também é uma lista. Então, isso daqui vai trazer o primeiro elemento dessa lista, tá bom? Dessa lista de lista. Dessa lista que está na lista, no caso. Aqui, mesmo procedimento. Isso daqui é a lista de listas, esse daqui é o primeiro elemento da lista e esse daqui é o segundo elemento da lista, tá bom? Então, o que muda aqui, esse primeiro índice, ele vai ser em cima desses elementos aqui, tá? E o segundo índice, ele vai ser dentro desses elementos. Então, por exemplo, o primeiro índice é o 0. Então, eu trouxe a lista de inteiro, certo? Aí aqui, o segundo índice vai ser dentro dessa lista, tá bom? De inteiros. Então, eu posso ter o 0, o 1 e o 2 aqui. Mas se eu colocar o 3 aqui, vai dar um problema. Essa lista tem tamanho 3. Então, vai ser de 0 a 2. O intervalo ali. Se você colocar um 3, o programa ele vai gerar um erro, não vai conseguir executar. Então, tem que tomar cuidado com o tamanho das listas também. Então, eu vou executar aqui, né? O primeiro elemento da lista de listas é uma lista aqui, ó. Então, é essa linha aqui, tá certo? O segundo índice dessa anotação aqui, ele vai me trazer os elementos dentro dessa lista aqui. Porque isso aqui agora é uma lista, né? Então, o segundo índice ele vai trazer esses elementos para a gente. Agora, eu vou colocar alguns exemplos aqui, outros exemplos, né? Essa daqui é a segunda lista, né? Que lista é essa? É a lista de float, né? Se a gente olhar lá em cima, a segunda lista é de float, a terceira lista é uma lista de strings, tá bom? Então, essa lista aqui, na lista de listas, essa variável aqui, isso tudo aqui vai trazer a lista de float. Isso daqui vai trazer a lista de listas, isso aqui vai trazer a lista de float, isso daqui vai trazer um valor da lista de float, tá certo? Então, se eu executar aqui, por exemplo, o primeiro traz para a gente o segundo elemento da lista de listas, que é a lista de float, né? E o segundo índice ele vai trazer os valores dessa lista. A gente pode ver aqui, né? Como último exemplo, tem aqui a terceira lista, né? É a lista de strings. Então, esse 2 aqui, ele vai trazer a lista de strings, ele vai trazer o terceiro elemento dessa lista aqui. O primeiro elemento é a lista de inteiro, o segundo elemento é a lista de float, o terceiro elemento é a lista de strings. Tá certo? Então, vocês conseguem acessar dessa forma aqui, né? Recapitulando rapidinho, assim você pode escrever uma lista vazia, tá? Se eu tento fazer isso aqui, por exemplo, que elemento eu estou acessando? Nenhum, né? Porque essa lista está vazia. Então, isso aqui vai gerar um problema no meu código. Então, a gente tem que ter noção disso também. Se eu faço isso daqui, por exemplo, inteiro 3, né? Eu quero acessar o terceiro elemento. Então, passo aqui inteiro 3. Lista de inteiro, abre colchete, coladinho aqui na variável 3. Vai gerar um problema. Porque, lembre-se que eu falei que começa do 0, primeiro elemento, depois vai 1, vai o 2,
vai o 3, vai o 4, assim em diante, dependendo do tamanho da lista. Como essa lista tem tamanho 3, são 3 elementos aqui dentro, então vai de 0 a 2. Tá? Se ela tivesse 4 elementos, ia de 0 a 3. Então, se ela tivesse 5 elementos, ia de 0 a 4. Tá bom? Então, a notação que vocês têm que ter em mente é essa daqui. Assim, aqui eu crio uma lista, né? Desse jeito aqui. Aí eu boto aqui listinha aqui, qualquer coisa, né? Eu boto 4.6, pronto, cria uma lista. Como é que eu acesso esse segundo aqui, que é o cara que vem depois da vírgula, né? Bom, ele é o segundo elemento, então, se ele é o segundo elemento, coloco 1, tá bom? Isso daqui vai retornar um string, né? Então, é isso que vocês têm que ter em mente para acessar os valores dessas listas. As listas são interessantes porque a gente consegue guardar muitos valores numa só variável. Isso é muito bom.